Muito bem, então nós vamos hoje dar continuidade, capítulo 18, né, que foi onde nós paramos, que trata ainda a questão da escola, né, do Diodoro, da turma de seus alunos, né, e Marcos, Tito, Sexto, Quintos, né, mas Quintos aqui hoje não está, ele está em casa, né, machucado, da queda que levou, quando foi tentar pegar os passarinhos na árvore. Muito bem, nós paramos aqui, ó, deixei aí marcado, né? Nós lemos aqui, vamos até aqui. Vamos só fazer uma breve retrospectiva para que possamos continuar daqui, tá? Aí, nós vimos aqui, Magister suam quique discipolo tabula redit, primum sexto tum Tito postremo Marco. Aí, aqui, atque pulcre et recte scribes sexte inquit. Então, o professor, vamos só recapitular esse finalzinho aqui. Então, o professor Reddit, né, devolve a cada discípulo, ou melhor, a cada discípulo, a cada aluno, a sua tabuleta, ou sua tabuinha, né? Primeiro Sexto, depois Tito, por fim Marcos. E assim, ou então, diz, pulcre et recte scribes sexte. Então, aqui que eu marquei, vamos partir daqui. Atque pulcre et recte scribes sexte inquit. Facili et est tales literas legere. Quem pode traduzir aqui esse trechinho aqui? Esse que está destacado até legere, aqui, onde tem a mãozinha. Vamos lá, turma, involuntário. Boa noite, Tainá. Gente, eu coloquei o link da chamada, tá? Professor, eu perdi a última aula, mas vou tentar aqui. Fica à vontade. A parte de Atque, né? Uhum. E assim disse, bela e corretamente escreve, Sexto. É fácil ler letras como estas, letras assim? As letras, né? Tais letras. Ah, então fica cognato, não é mesmo? Isso, as letras. Ad literae vestrae tidet Marco legi não posso. Só lembrando, esse legi aí é o infinitivo passivo, né, do verbo legere. Então, ele diz, ad literae vestrae tidet Marco legi não posso. Continua, Luiz Antônio. Mas as vossas letras, Tito e Marcos, não posso ler. Não podem ser lidas, né? Não podem ser lidas, perdão. Isso. Foide scribitis pigri discipuli. Professor, isso Foide, aí é um advérbio, né? foide é. Pode.
feiamente, né? É. Horrivelmente, alguma coisa que você Uhum. pode usar um advérbio que diga que é feio, não é? Então, Como é que fica? escreveis horrivelmente, alunos preguiçosos. Isso, muito bem. Magister Titum et Marcum severe reprehendit. O professor repreende severamente Titus e Marcos. Perfeito. Titus. Querite pulcherrimai sunt literae sexti, sed meae literae pulcriori sunt quam marci. Aqui na nota lateral nós temos aqui o adjetivo, né? Pulcher, é o comparativo pulcrio e o superlativo sintético pulcherrimus, pulcherrima, pulcherrimum. É, certamente belíssimas são as letras de Sextus, mas as minhas letras são mais bonitas, não, são tão bonitas quanto as de Marcos. Muito bem. Aí o professor diz: Redite mihitabolas tite et Marcus. O professor Devolvam diz: minhas tabuinhas, é isso? Devolvam, né? Devolvei a mim aí, no caso, né? Devolvei-me as tabuletas, as tabuinhas, ó Tito e Marcos. Alguém para ler todo este pequeno parágrafo em latim, para exercitar a pronúncia. Vamos lá, turma. Com disposição para ler. Eu vou ler, professor. Tá ótimo. Titus et Marcus tabulas suas credunt magistro, qui ea simul aspicit. Magister litteras Titi comparat cum litteris Marci, et litterae vestrae inquit. Aeque foedae sunt. Tu, Tite, neque pulcrios, neque foedus scribis, quam Marcus. Alguém poderia traduzir os primeiros períodos até o ponto ali, aspect, dividir em partes para não ficar muito puxado para vocês. Então, até o primeiro ponto, alguém para traduzir? Titus e Marcos devolvem suas tábulas ao professor, que as olha simultaneamente. Muito bem. Mas observa, né? Mas examina, né? Também, se você quiser. Como ele está fazendo aí, está olhando como um professor, né? Fazendo a comparação, pode ser usar também, se quiser, usar o verbo examinar, né? Mas examina simultaneamente, ao mesmo tempo. Magister litteras tite comparat com litteres Marci et inquit. Tá. Assim, são só sugestões, né, que eu lanço. Quer dizer que vocês devem obrigatoriamente seguir, porque eu apenas cito sinônimos, né? Então você escolhe o que você achar melhor, segundo a sua maneira de ver o texto. Como se diz, cada cabeça é um mundo, não é? Então, magister litteras titi comparat com litteris Marci et litterae vestre inquit aeque foedae sunt.
Pultite, neque pulcrios, neque foidius scribis, Juan Marcos. A pessoa é, Diodoro não é da moleza, não. Casca grossa. Então, ficou aí agora essa segunda parte do parágrafo, gente. Professor, compara as letras de Titus com as letras de Marcos e diz: vossas letras são igualmente feias. Até o Isso, final? continua. Isso. Tu, Titus, nem é mais feio? Não, né, professor? Nem mais bonito e nem mais. Nem mais bonito, nem mais feio. Não, nem. É porque às vezes eu confundo, porque tem o com lá na frente, aí eu começo dizendo uma coisa e é outra. É Esse quanto, tão você não bonito, vai nem. traduzir quanto, né? Mas você pode traduzir pelo quê, se você achar melhor, né? Ah, entendi. Tipo, Então é nem mais bonito, nem mais feio, escreves do que Marcos? isso, que Marcos, né? Isso. Nem tão mais bonito, então, Ah, nem mais bonito, nem mais feio que Marcos, né? entendi. Professor, Escreve, uma, foi? um- uma dúvida. Na linha 74, então, o pulcriores seria mais bonita, o título fala, né? Mas as minhas letras são mais bonitas do que as de Marco, é? Isso. É. Ele não fala tão bonita quanto, porque é o comparativo, né? O pulcro é Isso. mais bonita do que... Seria mais bonito. Aqui é um comparativo. Ai, que meu termo, meu Deus. Pode dar um branco. Relativo? Superioridade. Superioridade. Porque tem duas formas aqui de superlativo, né? O pulcrius e o pulcrior. Aqui, ó, né? Superlativo não, de comparativo. Superlativo é isso aqui, pulquérrimos, né? E a desinência latina praticamente se manteve no português em alguns casos. Em quase todos os casos, né? A diferença são aí as desinências. Porque em latim e português tem érrimo e íssimos, né? Manteve basicamente a mesma forma. Deixa eu passar um pouco aqui. Esse capítulo ele é bem longo, ainda tem umas 2 ou 3 páginas pela frente aí. Estou observando. 3 páginas. Aí, continuando aqui, ó, ele diz assim, professor, né? Facile est rectius quam Marcus scribere, nemo eni pravius scribit quam ille. O professor tem uma linha lá em cima ainda, a fala do É o Titus. Titus, né? Senão a gente perde o sentido aqui, é verdade. Titus, ad cadite rectius scribo, vai o Tito tentar se defender, né? Ad cadite rectius scribo quam Marcus. O que ele quer dizer aí? Mais o quê? Mas escrevo mais corretamente que Marcos, de Isso, forma mais correto, correta. né? Isso. Forma mais Olá, correta, né? Guilherme. Boa noite. Boa Mas noite. certamente escrevo mais correto que Marcos. É o professor. Faclis est rectius quam Marcus scribere. Nemo ene pravius scribit quam ille. Olha, ainda bem que esse professor, ele é diretor, é secretário, é coordenador, tudo da escola, né? Porque se ele fosse um simples professor, depois do que ele já disse aí, teria se chamado a coordenação, a supervisão da escola, ao diretor e estava demitido. Ele acumula, né? Todos os cargos, ele tem esse privilégio. Ninguém o demite. Mas entenderam aí, não é? O sentido? Alguém que possa
como vocês riram aí, né, do texto, então vocês entenderam. Então, agora podem apresentar a vossa tradução para a turma, os colegas. Fácil é escrever mais correto do que Marcos, pois ninguém escreve pior do que ele. O mais feio do que ele, né? Ninguém escreve mais feio do que ele. Aí o professor, né, ainda diz, né? Non potete se comparare com discípulo pigérrimo ac stultissimo. Não convém se comparar com um discípulo tão preguiçoso como estúpido. Pode ser. Se fosse usar o pé da letra, seria preguiçosíssimo e tolíssimo, né? Estultíssimo. Mas aí você pode fazer a adaptação e usar o tão, não é? Não é oportuno, não convém se comparar com um discípulo tão preguiçoso e tão tolo. É tão Professor, estúpido, né? eu tenho uma dúvida com esse ac. Eu já vi ele sendo usado como comparativo. Ele serve também, então, como aditivo? Serve, Ah, serve, entendi. serve, serve. Acho que ficou gravado só o comparativo daquele Uhum. até se eu não me engano, é do lema dos jesuítas, um dos lemas do Uhum. perinde ac cadáver. O nosso cérebro, ele tem as preferências, né? Aí, a gente que se vire. Só mostrar aqui outras possibilidades, tá? Para o AC. Verdade, professor. O nosso cérebro, ele não nos obedece não, viu? Às vezes a gente guarda uma preferência e não consegue sair dela, não. Você consegue não. Ó, aqui no dicionário da Lelo, esse pequenininho aqui, mas que é muito bom, porque ele, ele traz a maioria dos sentidos das palavras dentro de citações, ou abonações, como a gente chama, né? Então, aqui o AC, que é barriga d'água, agora há pouco, né? Tá 2 copos de água. Eu quero me voltar aqui. Então, deixa eu ver aqui. O AC. Não, não é esse não. Tá aqui, diz assim, AC, conjunção, aí ele vai citar, né? A primeira acepção é I. Depois ele pode ser um I, pode ser do que mais? Como, mas a primeira acepção do AC é o I, ou seja, a mais usada, né? Aí tem umas abonações aqui, não é? Que diz assim, por exemplo, ela pode ser usada em sentido contrário também, tá? Em algumas situações também um advérbio de comparação, tá bom? Mas a primeira acepção é um I, tá certo? Esse dicionário aqui ele é muito bom, pena que eu nunca achei o PDF dele, sabe? Depois, se vocês quiserem procurar aí o PDF, eu sei que tem gente que tem uma facilidade enorme para encontrar esses materiais. É o dicionário da editora Lelo, do Francisco Antônio de Souza. Souza com 2 S, tá? Não com Z. É um bom dicionário. Eu não sei nem se a nova edição desse dicionário é a do mesmo autor, da editora Lelo, lá de Portugal. Eu queria até depois tentar adquiri-lo, porque pode ser que seja de um outro autor, né?
possa ser melhor do que este, mas esse é muito bom também. Muito bem. Vamos aqui, Oh, Magister. pode mostrar a capa dele? Nossa, mas essa capa dele é antiga, tá? Ok. É só dicionário latino-português. Ok. Novo dicionário latino-português, ó. Aqui é o símbolo da editora. Lelo, não é? Lello. Aí tem um site da editora. Você pode ver por lá. Esse aqui, por incrível que pareça, eu achei na estante virtual. Não, minto. Desculpe, não foi na estante virtual, não. Foi no Sebo do Messias. É um site também. Eu acho que talvez esse Sebo do Messias, talvez nem exista mais o site. Acho que muitos desses sebos virtuais foram para a estante virtual, né, com uma plataforma maior. Mas eu comprei pela internet. O meu professor da graduação falou que era um bom dicionário, eu saí procurando na internet e achei, porque não achei o PDF. Vamos nós. Então ele continua. Só para Oi. que eu esqueci aqui que você tinha falado sobre o que tem nessas notazinhas do lado, né? É comparativo e superlativo, né? Isso, é comp, aqui, ó, comp, Essa abreviação, né? e superlativo, isso. Seria interessante, de vez em quando, vocês que têm o PDF do material, ou tem o livro mesmo, né? De vez em quando dá uma olhada nessas abreviaturas que tem, que, se não me falha a memória, é no final, tá, da obra, porque às vezes a gente esquece mesmo. Mas aí, no caso aqui do superlativo, ele vai ter essas variações, né, no final da Tem, palavra. Mas isso. no caso do comparativo, não, ele vai vir sempre com esse final de ior, igual E, ó, o crió, pigrió. isso, mas aí também tem outra possibilidade aqui, ó, deixa eu te mostrar. Esse ius aqui, ó. Ius também é uma descendência de comparativo, tá? Ius aparece aqui, deixa eu ver se aparece aqui outro. Seu Helios aqui, ó. Isso aqui também é outra descendência de comparativo, tá? Não sei se eu preparei alguma coisa e mandei para vocês do comparativo, mas aí eu posso preparar, comparativo não, dos graus do adjetivo. Professor, tem algum critério para usar um ou outro? Eu vou preparar, assim, neste caso aqui, o critério foi arbitrário, né? Mas eu vou mandar um material para vocês, explicando com mais detalhes. Mas não se preocupa não é nada complicado não. É assim, é interessante que vocês, em princípio, memorizem ou tentem guardar as desinências, né? Ior, ius. O do superlativo aqui é tranquilo, não tem dificuldade nenhuma, tá? Vocês veem que é semelhante ao português. Então, não se preocupe com isso agora, não. Se preocupe mais em entender e, de certa maneira, memorizar as desinências, ou pelo menos saber identificar, tá bom? Por enquanto, não tem outro tipo de preocupação quanto a isso, não. O importante mais agora é vocês guardarem o vocabulário, né, e ter esta imersão na língua, mesmo que seja na escrita, tá bom? O professor continua, né? Como se diz, descendo a lenha do Marcos. Compara... Cadê? Deu um susto. Compara-te com o sexto. Qui rectissime et pulcherrime scribit. Ainda continua na questão da comparação, né? Diz, compara-te com o sexto. Qui rectissime et pulcherrime scribit. Seria compara-te com o sexto, que corretamente e belamente, não, tão belo, Belíssimamente, né? belíssimamente, escreve. Escreve, né? Tum, seu editens ad Marco. Tu no modo foidissime, sed etiam prauissime scribis, Marco.
sobrando nada aí para o Marcos, né? Então, se virando para Marcos, tu não apenas horrivelmente, mas também professor, eu esqueci o que é o Prowley. Erroneamente ou erradamente. Ah, sim, ok, Tu não somente horrivelmente, mas também erroneamente escreves Marcos. Mas aí tá no superlativo, né? Ele pega o adjetivo superlativo e transforma num advérbio. Nescis latine scribere. Lembra o que é essa palavra latine? Já lembra? O que significa? O latino é uma palavra que, quando você a traduz, ela é uma expressão, tá? Latine significa o bom latim, o latim correto, tá? Ele diz, nescis latine scribere. Nescis aqui, não é do verbo nesquire, desconhecer, ou não conhecer. Como é que fica? E nem escreve, nem sabe escrever em bom latim. Isso, isso. Vocês conhecem se escrever o bom latim em bom latim. O epigérrimos es atque stultissimus. Esse es que está aqui no meio da frase, ele poderia estar aqui ao final, tá? Eles costumavam colocar o verbo no final, mas aqui o Ordem colocou no meio. Esse verbo aqui está servindo para o epigérrimos, para os stultissimos. Menino preguiçosíssimo e tolíssimo és. Isso. Iam Matus multus severius reprehendo por quantos? Agora, Marcos é tão severamente repreendido quanto Titus? Que tipo? Né? Nós podemos notar que o professor não poupou, né? Elogios a Marcos, para não dizer o contrário. Ou seja, agora Marcos é repreendido, digo assim, multus severius, né?
Podia, de repente, traduzir com muito mais severidade que Tito, né? Fica melhor nesse contexto aí. Está aqui, passado. E agora, turma, como nós aqui alguém poderia ler essas duas primeiras linhas? Marcos, parva voce ad Titum, magister dicit, me prave scribere, ergo litteras meas legere potest. Pode tentar traduzir, Luiz Antônio. Marcos, com a voz baixinha para o Tito. O professor me disse que eu escrevo erroneamente. Desse jeito, pelo menos dá para ler o que eu escrevo, né? Logo, minhas letras são legíveis. Marcos, né? Ele é mala. Com a voz parva, né? Com a voz baixa, para a Tita ele diz, né? Magister dicte, me prave scribere, ergo litteras meas legere potest. Ou seja, o professor diz que eu escrevo, né? Escrevo mal, escrevo feio, errado. Logo, ele pode ler minhas letras, né? Uma boa desculpa. At magister qui verbo marc exaudit, né? Aqui o verbo exaudire está aqui na nota lateral, que ele coloca aqui como mesmo que audire, mesmo que ouvir, não é? Aí ele coloca aqui, quod parva voce dictu. Audire é ouvir, exaudire, dependendo do contexto, pode ser ouvir, mas também pode ser ouvir bem, tá? Ouvir bem. At magister qui verba marc exaudit, literas tuas turpes, inquit, legere não posso, sed numerare posso. Quatro literas de esse kernel, ponto. Aspic in vocábulo primo et in vocábulo postremo e ad litera a de est. DS. Apareceu um verbo novo aí, um composto do sum, né? O S aqui, ó, é o infinitivo do sum, S, né? Aqui ele com o prefixo de, aqui também com o prefixo ab, aí de est, de sunt, na terceira do singular e a terceira do plural. Vamos até aqui, ó, porque como apareceu um verbo novo aí, e ainda apareceu o kernel aqui, que pouco apareceu, né? Mas ele está aí agora, eu espero que vocês lembrem o que, é que ele significa. Então vamos até aqui, sed. At magister qui verba marci exaudit, literas tuas turpes, inquit, legere não posso. Alguém para traduzir aqui? Lembrando que o exaudire significa, tem sentido de escutar bem. Escutar ou escutar bem.
at magister, ou seja, mais o quê? Mais o professor, vírgula. E ouve as palavras de Marcos, diz, duas letras, professor, é um advérbio, né? Tulipes, aqui na nota É. lateral, um adjetivo. Aqui, ó, tulipes, Ah, ok, duas letras feias? feias. Lógico que o primeiro sentido dessa palavra é torpe, não é? Torpe, Uhum, mas nesse contexto nós vamos traduzir por foidos, que é feio, tá? ok. Duas Então, letras feias, não posso ler. pronto. Sed numerare possum. Quatro letras de esse kerno. Mas, Seria, algo- posso numerar? Pode falar, Luiz Antônio. seria algo tipo, mas posso, mas posso as numerar. Percebo, entendo que quatro letras estão presentes? Esse querno? É porque agora eu não lembro se. Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Porque tem um. Ele manda os meninos escreverem umas frases. Deixa eu ver se aqui no começo é mais à frente. Que agora eu estou confuso. Ah, tá aqui. Vem aqui, ó. Ele dita uma frase, né? E os meninos escrevem. Ele dita isso aqui, ó. Homo oculus et nasum habet. Tá? Aí o Titus escreve Homo oculus et nasum habet. Mas o Marcos, o que é que ele escreve? Homo oculus et nasum habet. Para entendermos o que tem lá, nós temos que voltar daqui. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver. Pronto. Aí ele diz assim, ó, o DS aqui embora seja um composto do sum, ele tem o sentido de faltar, tá certo? É faltar. O Luiz Antônio, só por conta do verbo, não saber desse verbo, ele não acertou. Lógico, né? Não sabia, mas foi no caminho certo. Aí ele diz, não posso ler, mas posso contar. Né? Se é numerado, eu posso. Quatro letras de esse kerno. Ou seja, percebo faltar quatro letras. Pronto, é isso. Aí ele diz, aspice, in vocábulo primo et in vocábulo postremo, eadem litera ha de est. Então, o verbo de esse, tá? Significa faltar. Professor, o D aí funciona como negação, né? Como tem algumas Negação. palavras em português, por exemplo, é não estar, né? Não, não, Isso. Não não está estar, não, presente, não né? ter, não estar Não está. presente, isso. Isso, então falta, né? Não está presente, então está faltando. Esse. Aí ele diz, né? Observe, in vocábulo primo et in vocábulo postremo, eadem litera ha est. Lembra que é o eadem, né? É o acusativo para mesmo, né? No caso aqui é a mesmo, que está no feminino. Eadem litera ha est. Terceira, presente indicativo do verbo faltar. Como é que fica? Aspice in vocábulo primo. Observa, né? Uhum. Observa na primeira palavra e na última palavra falta a mesma letra H. Isso, falta a mesma letra H. Aí o Marcos vai dizer, né? Aquilo que eu acho que a gente já tinha conversado, se não foi com vocês, foi com a outra turma. E o Marcos escreve rigorosamente do jeito que fala. Aí ele diz, Marcos, at semper dico homo habet. Em vez de dizer homo habet, né? Ele diz, Marcos, at semper dico homo habet.
Professor, não entendi a diferença do DS para o DS. Ah, tá, desculpa, Eu botei acho que eu passei. Eu entendi que o DS é faltar, mas as outras variações que eu não entendi. O DS é faltar, aqui é o infinitivo, tá? Sim, Infinitivo. Aqui o de est é a terceira do presente indicativo singular e o dessunt é a terceira do plural, do presente indicativo. Falta e falta, tá bom? Captou agora, Juliana? sim. Não tinha reparado que eu não tinha dito. Esse DS não era o infinitivo, né? DS é o infinitivo. Porque o infinitivo do verbo sum, do verbo ser, está, é esse, né? Esse. Não confundir com o infinitivo do verbo comer, não é? Tem a forma esse, e também tem a forma edere, mas isso aí são coisas para os próximos capítulos. Aí disse assim, Marcos, mas eu sempre digo, homo habet. Aí, magister, eu traduzi aqui, mas nós vamos a gente avançar um pouco mais rápido. Magister, non sempre, aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, non sempre idem dicimus atque scribimus. O que o professor disse agora? Nem sempre dizemos o mesmo que escrevemos. Isso. In vocabolo secundo, u est, in quarto, m. O professor continua orientando, né? Corrigindo. Ele diz, in vocabolo secundo, u est, in quarto, m. Esse M aí que está faltando é de nassum, não é? Nassum. Ele colocou só nasso. Como é que ficou agora? Na segunda palavra, falta o U. Na quarta, o M. Isso. Aí ele vai perguntar. Quid significant haec vocabula turpia? Vejamos que turpia aí é turpes, né? Mas no plural, para concordar com vocábula que está no plural. Quid significant haec vocabula turpia oculus et nasso? O que significam essas feias palavras? Olhos, nariz. Muito bem. Olho, né? Zóio e venta. Mas é isso mesmo. Esse óculos aí, se não me falha a memória, essa forma aparece lá no Appendix Probe. Quem é da letras aí já deve ter ouvido falar, não é? Deixa eu ver se eu escrevo correto. Acho que é assim que se escreve. Vou colocar no chat. Appendix Probe, que é. Se eu não estiver colocando P demais, é assim que se escreve. Faz tempo que eu não vejo este material, né? Appendix Probes é uma das fontes do latim vulgar. Né? Vocês já ouviram falar, já? Quem foi ou quem é da letras? Então, o que é o Appendix Probe? A quem é da letras ou quem já terminou? O que é o Appendix Probe? Vê se vocês lembram. E como ele se constitui? Eu já disse que ele é uma das fontes do latim vulgar, não é? Uma das mais conhecidas. Mas como ele se constitui? Como é que ele se apresenta? Estou por fora das letras, Juliana. Vamos ver se algum dos colegas dizem como é que o Appendix Probe se apresenta. Se eu não me engano, ele é tipo aquele dicionário de bons usos, né? Tipo, não fala assim, fala dessa forma, Isso. né? Então, ele coloca a palavra no latim vulgar, aí ele, por exemplo, ele coloca óculos, aí ele vai dizer assim, óculos é mais ou menos isso, tá? É a minha maneira. Não. Olho, óculos ou olho, não. Olho, tá? Zóio, não. Olho,
É mais ou menos assim que ele coloca. Ele coloca o latim vulgar, depois diz que não é dessa forma, mas o correto seria este. Tá? O Appendix Pro não é um material muito longo, não. É um materialzinho curto, tá? Mas você consegue ver bem a diferença que ele faz. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem na internet. Eu coloco rapidinho para vocês aqui, tá? É interessante conhecer. Eu posso mandar para vocês. Deixa eu ver aqui. Foi um artigo aqui. Deixa eu ver aqui desse PDF. Não, acho aqui. Ah, tá aqui. Deixa eu projetar aí para vocês verem. Assim, não é todo o vocabulário, tá? O latim não, mas são muitas palavras. Aí não chega assim, que coisa grande, absurda. Cadê, meu Deus? Se aparece aí para colocar. Deixa eu baixar aqui o PDF. Abrir lá do leitor de PDF fica melhor. É bom que eu aproveito e mando para vocês. Pronto, eu abri aí, não sei se apareceu já. Pronto, apareceu, né? Então, deixa eu só baixar. Aí tem aula, fontes do latim vulgar. Ele diz que ele é uma das fontes do latim vulgar. Aí é assim que ele se apresenta, tá? E aqui ele coloca o Appendix Probe, é o mais importante, 227 pares de palavras, e que ele vai colocar a palavra, digamos, vamos dizer assim, hoje, né? Eu tenho que abrir parênteses para dizer palavra errada e certa, porque senão algumas pessoas podem se magoar. Mas aqui ele coloca a diferença entre a palavra certa, do latim, e a palavra errada, a palavra do latim vulgar, que não segue a norma, ou não seguir a norma padrão. Aí ele coloca aí, ó, ou melhor, por, está pequeno, tá? Deixa eu aumentar aqui. Colocar, não vamos nos preocupar com o sentido aí, vamos nos preocupar com a forma que está correta. Aí ele coloca aí, porfireticum marmo, non purpureticum marmum. Ou seja, o purpurético aqui, ó, é a forma errada da grafia do latim, enquanto que a correta é porfireticum marmor. Tolonium, non toloneum. Speculum, que você já conhece, não speculum. Aí nos trabalhos de filologia, não é? Quando você vai estudando os metaplasmos, ou seja, as mudanças que a língua latina sofreram ao longo do tempo, aí aparecem muitas dessas palavras aí. Másculos, não másculos. Vétulos, não véculos. Vítulos, não vículos. Vernáculos, não vernáculos. Artículos, não artículos. Né? Então, Muita veja que palavra que ele engole o U antes do L, né, professor? muitas letrinhas engolidas aí, não é? Aí aqui, É no por causa da 38. pronúncia que pode confundir, né? Tipo, se você Isso. falar rápido, falar speculum. Exatamente. Aí a Aí pessoa. parece que é tudo junto. Isso. Aí o que acontece? Quando mercadores, os exércitos, né, os soldados, iam de Roma para as províncias, né, ou para conquistar regiões, o que acontecia? Em geral, os soldados, não falo dos generais, né, mas os soldados, digamos assim, os soldados rasos, eles faziam muito uso dessas palavras do latim vulgar. Então, quando eles chegavam e dominavam a região, eles falavam desse jeito. Então, eles não tinham zelo pela pronúncia. Então, os povos dominados começavam a assimilar essas palavras. Né? Então, o que acontece é que muitas das vezes as mudanças linguísticas acontecem por alguém que fala errado e este falar acaba caindo no gosto popular. E assim acontecia com essas províncias, com esses povos dominados pelos romanos. As legiões chegavam lá, invadiam, conquistavam, submetiam e levavam o latim vulgar com eles. E o latim vulgar acabava ganhando força.
O latim clássico se mantinha basicamente nos textos, digamos assim, escritos, nas leis, não é? Nos textos jurídicos, coisas desse tipo. Aí tem aqui muito, ó, váqua, não váqua, ou vacui, não vaqui, curtelo, não cuntelo, mácias, não másuas. Então tem vários aqui, não é? Colúmina, não colômina. Então, eu baixei esse material e vou mandar para vocês podem dar uma olhada, como é interessante aqui as palavras do Appendix Probe, tá? Então, nós vimos aí o Marcos, aqui o óculos, né? E nasso é próprio do latim vulgar, tá bom? Eu mando para você, eu coloco isso aqui daqui a pouco no WhatsApp. Então, vamos dar uma paradinha agora, né? Comecei a falar do latim vulgar, ou do Appendix Probe, eu passei da hora, vocês podem estar precisando um intervalo aí, tomar uma água, ir ao banheiro, comer alguma coisa, um lanche rápido, tá? Então, nós voltamos já. Eu vou colocar o material lá no WhatsApp.
Então, turma, vocês viram aí a lista de frequência, né? Coloquei novamente aí para caso não tenha visto, né? No início, coloquei logo antes de começar a aula propriamente dita. Podemos continuar? Deixa eu ver aqui, eu ia colocar o arquivo para vocês, eu acabei não colocando. Vou colocar logo lá, antes que eu me esqueça. Já aqui, gente. Salvei. Aqui. Pronto, mandei o apêndice lá para o WhatsApp. Vocês podem baixar. Vamos ver onde é que nós paramos. Tá aqui. Óculos et nassum, né? Vimos isso aqui. A Itália, o erba latina non sunt. Aí tá fácil, né? Itália, o erba aí, latina não sunt, ou seja, tais palavras latinas não existem, tá? Tais palavras latinas não existem. Mas damos continuidade. Nullum recto est vocabulum praeter unum et. Atque id vocabulum est frequentissimo et facillimum. Ou seja, diz que o Marcos só acertou uma palavra. Como é que ficou? Não há uma palavra correta, exceto uma, et. E essa palavra é frequentíssima e facílima. Isso. Aparece uma palavra nova aí, ó. Menda. Aqui na nota lateral, né? Você pode traduzir por menda por mendum, mendi, a palavra neutra de segunda declinação. Pode traduzir por erro, tá? Erro. Ele diz, quator menda in quinque vocabulis. Quatro erros em 5 palavras. Exatamente. Nemo alter in tam brevi sententia tot menda facti. Nenhum outro, em tão curta frase, comete tantos erros. Isso, comete, faz tantos erros, né? Professor, essa palavra aí, mendum, ela lembra algumas outras, né? Tanto do inglês como do português. Sim, em português, por exemplo, assim, Emendar, né? Emenda. fulano de tal é mendaz. Mendacidade. Isso aí eu nunca ouvi, não. Não, né? Mendacidade. Não. Mendaz, pessoa, né? Pessoa errada. Ah, Mendacidade, a capacidade de errar, né? Algumas palavras com esse sufixo idade, né? Indicam as mendacidade. A pessoa é o ato de cometer erros, né? em inglês tem um verbo que eu acho que vem daí também, to mend, é corrigir, né? Corrigir algo que foi quebrado, algo que está errado. Corrigir, na verdade. Que vem do mendo que é erro, significa erro, né? É isso mesmo. Sim.
Aí ele coloca aqui, ó, na nota lateral, mendum é igual a mendum facere, que nesse contexto aqui ele diz prau escribere, escrever errado, né? É um sinônimo para pravos, ou praus, né? Escrever erradamente, ele coloca aqui. Mendum facere. Deixa eu passar aqui. Magister. Ele vai. Ah, não. Posso passar mais. Ele vai apresentar umas palavrinhas novas, né? Aqui, ó, apis, abelha, não é? Cera é a cera da abelha, que eles usavam para fazer a tabuleta, não é? Era usado também. Era usado e ainda é usado para fazer vela, coisas do tipo, né? Hoje nós temos vela, dois tipos de vela. Vela com aquela cera sintética, né? Eu acho que é a base de petróleo, confesso que eu não sei. Mas também tem as ceras feitas com, as velas feitas com cera de abelha, que são aquelas velas mais amareladas, tá? Então, onde você for, qualquer lugar que você for basicamente, ou então numa igreja, né? Se você vir uma vela da cor dessa que está aí, essa cera, é uma vela feita de cera de abelha. Mas vamos falar algumas coisas sobre isso aqui. Magister stilo suo adet litteras quae desunt. Itamenda corrigit. Vamos até aqui. O addit aqui tá é adicionar, tá bom? Então, magister stilo suo addit litteras quae desunt. É o verbo desse, né? Vai faltar na terceira pessoa do presente do indicativo ativo plural. Como fica? Magister stilo suo addit litteras quae desunt. O professor adiciona com seu estilo as letras que faltam. Pronto. Ele corrigiu o trabalho, né, do Marcos. E também da corrigit. Menda Assim, corrigiu o erro, os erros. isso, menda é plural, que é a palavra de segunda neutra, né? Plural do neutro de segunda declinação em A. Pronto, muito bem. Aparece na nota lateral o verbo adeira, né? É adicionar. Corrigere, que é rectificar, ele fazer corretamente, ou corrigir, né? Aí aparece aí o advérbio leviter, ou leviter, scribere levi, leviter scribere, ou seja, levi manu scribere, escrever leve, né, com a mão. É aquela coisa, né? Como eles tinham que escrever na cera, até mesmo nós, né, hoje, algumas pessoas escrevem, quando você pega os cadernos de algumas pessoas, a pessoa escreve tão forte que fica marcado do outro lado da folha. Outras não. Escreve muito leve. Por exemplo, eu não escrevo forte no caderno. Mas tem pessoas que escrevem firme ali, imprime bem a escrita. No caso do Marcos, ele escreve muito levemente na tabuleta. Na tabuleta. Ele continua, né? Tum ero, nec solo incuti prau et turpite, sed et animis leviter scribis. Aquilo que eu acabei de falar aí, né? A expressão que tem na nota lateral. Escreve levemente, sem força. Vamos lá, eu vou ajudá-los, porque às vezes aí no texto
de colocar aspas aí, pode parecer meio complicado, mas não é não. Ele diz assim, ó, então, na verdade, input, né? Tunc where input. Não somente errado e feio, né? Erradamente, feiamente, se você quiser traduzir assim, mas também escreves demasiado leve, né? Demasiado leve. Ponto. As linhas tênues wix kernere possum. Estas linhas tênues dificilmente posso distinguir, Isso, distinguir, discernir. discernir, entender. Muito bem. Ele continua, né? Que est te stilum grauius inquera premere. Esse grauius aqui você pode traduzir por mais pesado, mais forte, tá? Ele que est te stilum grauius inquera premere. E o premere pode ser apertado, né? Que é necessário apertar o estilo mais forte na cera, Isso. Escreve na cera, né? mais Com fino. estilo, na tabuinha. Exatamente. Ele vai dizer, ó. Scipuli inquera scribunt. Non tabula eorum quera operiuntur. Quera est materia mollis, quam apes bestiolae industriae faciunt. O verbo que é operiuntur, vocês lembram o que é? É o verbo depoente, que significa cobrir. É o verbo depoente, é um verbo que tem uma forma passiva, no sentido ativo. E agora, a bestiola, e aqui está na nota lateral, ó, bestiola, bestiola, pequena fera, pequeno animal, né? Então ele chama aí a abelha de um animalzinho, uma ferinha, né? Indústria, né? Uma ferinha trabalhadora, inteligente. Os alunos escrevem na cera, pois as tábuas deles são cobertas de cera. A cera é um material mole que as abelhas, pequenas, como se eu disse, pequenas ferinhas trabalhadeiras fazem. Isso. Acho legal essa palavra bestiola aí, bestiola, né? Palavra de primeira declinação. As ferinhas. Passar É um aqui. pequeno animal A selvagem, né? Uhum. Oi, quem falou? Essa bestiola era como se fosse a própria colmeia, a bestiola não, a tábula. É como se fosse a própria colmeia da abelha que eles escreviam, Não, com a cera por cima. não, era uma espécie de caderno de madeira, tá? Aí tinha só uma camada de cera por cima para escrever. Isso. Aí na tábua, na tabuinha, eram duas partes que fechavam como um livro, né? Como se fosse as duas capas de um livro. E nessa parte da madeira, ou nessas duas partes, na parte de dentro, existia um afundamento, né? É porque, deixa eu ver se aparece aqui. É tipo um baixo relevo. Isso, um baixo relevo, nesse baixo relevo eles preenchiam com cera. Ah, Depois, entendi. depois era só aplicar, tá? Chegava em casa, os garotos esquentavam Aí a quando tábua, fechava, não desfazia, né? Porque era baixo. exatamente. Deixa eu passar demais, desculpa. Então, a tabuinha, a gente pode chamar, quem quiser, né? Modernamente, um tablet, né? Eles tinham esse tablet para escrever. E escreviam na cera. Aí depois, quando eles queriam apagar, podia apagar no fogo, ou simplesmente usando o estilo e passando por cima do que estava escrito, apertando para fazer sumir. Mas a melhor forma de apagar mesmo era aquecendo.
cera aquece, derrete e apaga tudo, né? Some. Aí, Marcos, estilo Grauiter. Ó, Lewiter é leve, né? E Grauiter é pesado, ou pesadamente, tá? Aqui a forma Grauiter é... Lewiter e Grauiter é uma forma advérbio, né? Mas se você achar melhor traduzir com uma forma do advérbio, tudo bem. Silum Grauiter premo, sed quera nimis, dura est. Aperto o estilo pesadamente. O estilos pesadamente, mas a cera não está suficientemente dura. Mas a cera é demasiadamente dura. Oh, meu Deus, É é o um nímis. sates e o nimes. Isso. Eu tenho essa... Dá para confundir, de vez em quando a gente pode confundir mesmo, site e o nímis. Eu confundo também, de vez em quando. Esses Uhum. dois. Normal. Então, a cera, é que ele está dizendo, a cera é demasiado dura. Só que você desculpa, né? Ele tem preguiça mesmo de escrever. Aí ele diz, aliantabalum abulandamihi. Ficou, gente, aí? Dá-me outra tabuinha. Isso. Vamos terminar esse parágrafo, tá? Like, queira, proper, tan dura es quam ferrum. Esse proper aí, ele indica proximidade, né? Você pode... Deixa eu ver aqui. Eu traduziria aqui esse proper como aqui. Como se ele estivesse apontando, né, para... Isso, apontando, exatamente. Deixa eu ver se o dicionário, esse dicionário traz o proper com o dicionário aqui com a possibilidade de ir aqui, no sentido de proximidade, porque ele está segurando, é quase que apontando, não é? Vê aqui. Proper, Tipo essa daqui, né? Em vez de só isso, essa daqui, né? Uma isso, exatamente. anáfora, né? Cadê? Mas pode ser, ali, no caso aí, esse proper, fica interessante também, outra possibilidade é de quase, tá? Fica mais interessante aqui do que o quase, fica melhor do que o aqui, por conta do tan. É dizer assim, ó, esta cera é quase tão dura quanto o ferro, né? Na nota tem aqui ferro, ferri, palavra neutra de segunda declinação. Aí ele vai dizer, ferrum est matéria dura, ex qua cultri, gladi, stili, aliaeque res multa efficiuntur. Efficiuntur aqui é um verbo e é produzido a partir do verbo facere, tá vendo? Ficere. Ele diz, ferro é a matéria dura, do qual é ficiuntur, está na voz passiva. São feitas o quê? Muitas coisas. Cultre, lâminas, glade, espadas, estilos, né? E outras coisas, tá? E outras muitas coisas. Então, ferro é uma matéria dura, da qual as lâminas, as espadas, os estilos e muitas outras coisas são feitas. Caparam? Muito bem, gente. Então, nós encerramos aqui hoje o nosso encontro de segunda-feira. Voltamos a nos encontrar na quarta, não é? Bem, respondam aí a chamada, tá bom? Boa noite, gente. Boa noite a todos. Parar aqui a gravação. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Boa povo. noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, turma. Boa noite, Denise.